Boa tarde, pessoal do Mande Bem no Enem. Eu sou o professor Guilherme e hoje a gente vai corrigir algumas questões de humanidades, certo? Mais as ligadas à política, né? Aqueles que vêm acompanhando as aulas online do Mande Bem no Enem, vocês tiveram a oportunidade de assistir uma aula comigo sobre o Estado brasileiro. E aí, agora então eu vou falar das questões que estão ligadas ao Estado brasileiro, tá? Tem muita questão, Enem desse ano, uma série de questões estão muito ligadas às ciências sociais de um modo geral, né? Então, tanto a ciência política, a sociologia, tem textos clássicos ligados à filosofia, né? Então eu vou aproveitar para falar delas e principalmente tentar criar uma ligação entre elas, porque do meu ponto de vista a prova do Enem ela teve aí uma leitura que passava por explicar bastante a necessidade da participação popular, a questão dos agentes políticos e atores políticos e as questões de representação desses atores junto, né, ao Estado. Então, a formação de uma sociedade civil. Tá, eu vou em ordem, para a prova azul, em ordem numérica, algumas questões, às vezes pularei. Aí vocês vão, conforme forem acompanhando a aula, podem me perguntar, vamos tentar estabelecer a melhor relação, como tem sido constante nas aulas do Mande Bem no Enem. Vou começar com a questão 10. Tá? É uma questão, então, que tem um texto do Príncipe do Maquiavel, um texto clássico da ciência política, que vai, então, explicar um pouquinho mais sobre... o texto ele fala sobre a função do príncipe, a questão da virtude e outras mais. Mas, então, a questão dizia, né? Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite controle sobre a outra metade. Aqui, então, ele está falando exatamente disso, da necessidade do homem participar de algumas ações, né? Muitas das coisas acontecem em virtude do mundo, da sorte, como ele coloca aqui, mas o resto depende do homem. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista, certo? Aí eu vou rapidamente à questão correta e depois dizer por que as outras não estariam corretas ou trabalhar um pouquinho elas. Mas, então, ele coloca o vínculo entre o pensamento político e o humanismo renascentista ao afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Ou seja, o ser humano ele é autônomo, ele tem livre-arbítrio, ele faz decisões. E essas decisões implicam em metade das coisas, em metade dos resultados das ações do homem. Certo? E se a outra metade depende do que os outros fazem, do dia, do que for, aquilo que eu faço, aquilo que cada um faz, vai ter esse resultado. Então ele está colocando aí a questão de que há uma autonomia, de que o ser humano ele participa, responsabilidade divina. Então o renascentismo foge à responsabilidade divina. Então o renascentismo foge a essa ideia do divino e puxa para o homem, né, para o antropocentrismo, a ideia de comando da vida. Tá claro isso? A gente pode ir para as questões outras, né, para as outras alternativas. Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. É o oposto disso. Então, o renascentismo, então, ele vai deixar aí o humanismo ele vai tentar puxar para o homem, tirar um pouco Deus. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos, ele não diz isso, ele garante que há isso, mas não é isso que está pedindo a questão. Né? Você tem o acaso, mas o importante é a participação do ser humano, da pessoa nesse processo.
romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Isso não foi posto na questão. Eu acho que uma das características principais de quem presta uma prova como essa, ou agora está prestando os vestibulares, é ler com calma a questão, porque lendo ela com bastante calma, muitas das respostas são eliminadas. Eu diria que duas, pelo menos, não fazem sentido algum, né? E aí, redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Não, ele tirou a questão da fé, ele coloca o acaso e a razão, o acaso e o homem, na verdade. Fica clara a questão 10 nesse sentido? Eu acho que é importante interagir com vocês, porque se ficar alguma dúvida, eu acho que o melhor é sanar, né? Às vezes umas dúvidas levam à compreensão melhor das próximas questões ou de coisas no gênero. A gente pode, então, continuando no mesmo período histórico, e aí fugindo um pouco da questão da autonomia do homem, mas falando também da questão do poder, a gente tem a questão 11. A questão 11, vocês têm uma figura, né, do Luís XIV, ele está lá representado na figura, e, bom, uma charge anônima que o Peter Burke coloca na Fabricação do Rei, né, um livro como está aí, da Zahar. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra o quê? O que vocês veem na charge? Eu acho que isso é importante, né? A pergunta remete direto à charge. O que a gente tem desenhado na charge? A gente tem um manequim, né? Em seguida do manequim, vocês têm um sujeito muito menos imponente que aquele manequim. E na terceira figura, né? Na sequência, você teria o sujeito dentro do manequim, vestindo o manequim. E é perceptível que a segunda figura e a terceira figura são muito diferentes, né? Então, aqui o que ele está valorizando, e a gente pode pegar outros sinais se a gente fosse pensar a autoridade em si, quando ela se veste de autoridade, ela não fica de qualquer jeito, né? Quando a gente vê a passagem do presidente da República, por exemplo, aqui no Brasil, você tem a pessoa veste a faixa, ela é imponente, a gente tem uma questão da etiqueta das roupas, né? E aí é por aí que é a leitura do Peter Burke, né? Na imagem dele. Então, se aquele sujeito ele pode ser pequeno, ele pode ser ele pode não carregar toda a autoridade no próprio corpo, mas quando ele se veste para a autoridade, ele se veste enquanto rei. Isso vai fazer com que ele tenha mais autoridade, vai fazer com que ele consiga, então, passar mais do que aquilo que ele é, mas aquilo que ele deveria representar, né? O rei em si ele é um ser humano como os outros, mas ele tem aí uma postura perante a sociedade que é outra, né? Então ele tem que ser, ele se impõe. Aí a gente vai entender as fardas e tudo mais. Então, que a charge apresentada demonstra o quê? Demonstra a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal, certo? Então é isso, é a possibilidade de, ao me vestir, me transformar em alguma coisa. Se você tem uma pessoa apaisana, ou quando a gente vê alguma foto de algum político nas férias, ou quando a gente vê um funcionário público, né, num final de semana, ele não vai estar se vestindo como ele se veste para o trabalho, porque no trabalho ele representa muito mais. Isso para um rei vale muito mais ainda. Aqui, no caso, ainda se trata de um rei que tinha uma grande vaidade, mas qualquer rei, ele teria que vestir-se da autoridade que o cargo dele o confere, né? Você não tem, a presidente Dilma, por exemplo, não pode ir a um encontro formal de pessoas do Estado, uma conferência da ONU, vestindo uma roupa informal, né? Ela tem que estar postada enquanto chefe de Estado. Na monarquia isso é mais complicado ainda, mais forte, por conta da necessidade de uma série de símbolos, que aí, se a gente fosse procurar na imagem, e se fosse uma resposta mais antropológica, a gente andaria por aí. As outras, então, a gente iria a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios da vestimenta real, né? Ele não está preocupado em mostrar isso, ele está preocupado em mostrar o homem em comum, né? O homem que aparece a partir deste comum, né? A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real apresenta o público e sem a vestimenta o privado. De qualquer maneira,
apesar da frase ter algum sentido, ela não responde a questão, assim como não responde, né, o vínculo entre a monarquia e o povo. Isso não tem em momento algum nessa charge, né, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Isso é a não resposta. Essa é aquela que a gente eliminaria fácil. E o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais e em relação dos outros membros da corte. A gente não tem aqui representado nenhum outro membro da corte, a preocupação não são os outros membros da corte, a preocupação aqui é com o rei. Com isso a gente pode caminhar, vocês entenderam, né? Tá, eu estou falando das provas para não ter confusão, da numeração da prova azul, tá bom? Eu vou ler das outras questões, das outras cores também, mas eu estou aqui, a minha preparação foi baseada na azul, mas eu tenho a referência às outras, então eu vou fazendo conforme for aparecendo, tá bom? Além dessa dúvida mais de organização da aula, alguma dúvida no conteúdo das questões? Posso seguir então? Então, seguindo ainda numericamente, o esclarecimento. Então, a questão 12, né, que então seria 8 na amarela e 2 na branca, né, o esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é produto culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir si mesmo sem a direção de outra pessoa, certo? Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de a muitos os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante a vida. É um texto denso, Kant é um filósofo, né? Os textos dele não são simples, e aí vem a questão de, na prova, se organizar bem para que você tenha tempo da leitura das questões com a devida calma. Se a gente vai lendo ok, tá. Aqui a gente a gente tem o Kant, então, ele tem aqui uma proposta, né? E o texto dele também, o nome do texto, ajuda bastante, né? Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, e aí a gente colocaria, representa o quê? Aqui, da mesma forma que na questão 10 a gente está falando, então, do homem que participa, aqui a gente vai falar da função do homem, da constituição política dele, da possibilidade dele, então, deixar a sorte e partir para as próprias ações, né? Então ele fala que o homem menor seria aquele que, apesar de poder ter escolhas, prefere ouvir aos outros e não tomar suas próprias decisões. É sobre isso que está sendo dito, na questão, né? Então, a resposta nesse caso seria a resposta A, que é a reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, certo? Então você é maior a partir do momento em que você pensa nas respostas que você é capaz de dar às questões que o mundo lhe apresenta. Se você depende de outras pessoas ou de outras opiniões para que você tome a sua própria, você está desviando disso, você está se colocando menor em relação ao mundo. Tá? Fazer uma pequena correção na minha fala anterior, só dizer que estou lendo as questões da prova rosa, então acho que isso esclarece algumas dúvidas de numeração. Como aqui... Bom, de qualquer maneira, a gente continua, então eu li a 10, a 11, estamos na 12 da prova rosa. A 12 é a 8 da azul, é a 2 da amarelo e a 10 da branca, certo? Então aí a gente consegue organizar um pouquinho melhor a nossa correção. Então, a chave dessa questão é ler com calma, tá? Ele dá todo o caminho da resposta na frase.
O difícil é você, na tensão da prova, conseguir olhar para essa questão, que é um texto filosófico pesado, certo? De uma forma mais apurada, olhando com calma o que ele está dizendo. Porque ele é muito explícito ao falar, né? A menoridade é quando você não tem coragem, né? E você, a maioridade, então, por oposto, é a hora que você, a partir das suas decisões racionais, se coloca perante o mundo. Para ir às outras alternativas, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas não é possível, porque então o exercício da racionalidade ele faz com que você seja maior, não menor. Então essa seria inválida a B. A C, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. Gente, em algum momento foi dito alguma coisa sobre matemática nessa proposta? Não. Certo? Então, como não é possível, essa seria uma das questões que você elimina a priori. A compreensão de verdades religiosas. Aí você já começou a ler, ele não falou em momento algum da religião. Pelo contrário, assim como na questão 10, eles estão opondo religião e razão, né? Aí, na verdade, você teve um momento em que você tem a fé como uma forma de verdade, e a questão, tanto a 10 quanto a 12, elas têm uma lógica de afirmação de uma racionalidade ou da presença do homem em relação às próprias decisões, ao livre-arbítrio. E, por último, então, a E, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Essa seria, ela complicaria, porque, na verdade, emancipar-se, então, é ter a liberdade. Então, seria como se o indivíduo pudesse libertar a sua subjetividade, né, que estaria submersas em diferentes ideologias, estariam submersas porque a razão os colocaria aí. Em nenhum momento ele apresenta essa relação em que eu estou dentro de uma ideologia e que eu tenho que me libertar dela. Pelo contrário, o que ele está falando é que assim, eu tenho que saber lidar, tenho que saber quais são as ideologias, eu tenho que me colocar, eu tenho que compreender o mundo no qual eu vivo. Né? Eu acho que por aí a gente consegue entender a função da questão. Isso reforça uma linha de pensamento que é uma linha de pensamento que eu acho que está muito presente na prova, tá? Que é essa questão do qual a função do homem, né? Qual é a função dos seres humanos. Pegando um filósofo alemão do século XIX, ele diria então que os homens fazem a história mesmo sem saber que estão fazendo, né? Eu acho que isso permeia um pouco a prova, né? Essa ideia de que a ação humana ela faz sentido. Eu vou fazer rapidamente um pulo nas questões em relação à prova rosa para ir eu vou pular a questão 13, tá? Porque a questão 13 ela está ligada mais a uma questão cultural, eu vou voltar mais para frente a esse tipo de abordagem, mas daí eu vou continuar pela questão mais política, mais filosófica, mais sociológica da prova. As próximas questões, e aí eu vou fazer uma inversão, vou começar pela 15, certo? E daí eu vou fazer a 14 e a 16, tá? Então vou começar pela 15 da prova rosa, que na amarela é a questão 11, na azul a questão 7 e na branca a questão 3. Tá? Ela vai vir nessa mesma linha de raciocínio que veio a 10 e a 12. Tá? Na 15 tem um texto do Montesquieu, que é outro grande autor da política, né? Ele é um autor da formação do pensamento político no mundo. Ele escreveu No Espírito das Leis, que é um livro importante para pensar a república, onde ele separa os três poderes. Ele diz: é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente que a independência e o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Então, é a ideia de que a minha liberdade, ela vai até onde tem a liberdade dos outros, né? Onde ela comunica com os outros, né? Uma liberdade, eu só posso fazer aquilo que eu quero se eu não ferir aos outros.
Então, esse é o princípio inicial da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, por exemplo. Então, eu tenho que ter outros que têm outras competências, esses poderes eles não podem se dialogar. Isso, no plano da sociedade civil, que é o que está propondo a questão, é isso, eu não posso ter mais direito que os outros, porque senão eu estou cerceando os outros de direito. Né? Nesse caso, a resposta, né, a característica da democracia ressaltada pelo Montesquieu, neste trecho do livro dele, é o condicionamento da liberdade à conformidade das leis. Ele fala, por que isso? Se vocês, aqueles que tiveram a oportunidade de ler, de ler o Montesquieu, mas eu ia dizer assistir a minha aula, na verdade, a lei ela é construída a partir de uma ideia comum que é passada, certo? Ela é o reflexo de um valor moral de uma sociedade para o texto. Né? Se a moral eu seguro de uma forma mais individual, então eu sei o que é imoral, os outros me punem, eu preciso, quando eu tenho uma sociedade, quando eu tenho um conjunto muito grande de habitantes, eu preciso de uma coisa mais certa, ela é a lei. Certo? Se eu tenho parâmetros mínimos que formam as leis, se eu tenho uma série de leis que fazem com que eu possa conviver com os outros, eu não posso passar por cima delas. São elas as que elas vão fazer o quê? São elas que vão fazer com que os cidadãos possam coexistir. Então ninguém tem mais ou menos. Então a resposta é a B, né? E aí a gente pode ir às outras alternativas para ver o porquê elas não estariam corretas. Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Não é isso que fala, né? Ele fala que você pode tomar, isso seria então a independência, mas a questão fala que você tem que saber o que é independência e o que é liberdade. E a questão foca na liberdade, e a liberdade eu vou ter para fazer o que eu quero se eu estiver dentro do que a sociedade espera que eu faça. Né? Então a A não estaria correta. A C, a possibilidade do cidadão participar no poder, e nesse caso, livre da submissão às leis. Isso é a ideia, essa é a questão, a não resposta, a resposta errada por completo. Ela indica o que acontece num país patrimonialista e aquilo que todo mundo tenta evitar, aquilo que tanto se reclama em relação à política. Então não pode ser por aí. Né? Na verdade, mais do que saber as consequências, eu tenho que saber as minhas responsabilidades para poder viver com liberdade. E ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Os valores pessoais são importantes? São, mas os valores que uma sociedade precisa são aqueles que são comuns a todas as pessoas da sociedade. Então eu tenho a minha liberdade, os meus valores pessoais elas devem estar pautados por aquilo que a sociedade espera que eu faça. É claro que aqui a gente não tem que entrar no limite da coisa e falar eu não tenho individualidade ou eu não participo, né? Eu não valho nada, o meu eu não vale nada. Não é isso. Definitivamente a ideia é assim, eu posso ter uma individualidade, eu posso fazer N coisas diferentes, eu posso desde de propor uma nova lei, dizer que uma lei está errada, eu posso me vestir de um jeito A, de um jeito B, eu posso reclamar de uma forma como um presidente, um deputado ou o próprio síndico de um prédio ou alguma coisa, um líder comunitário se comporta, eu posso me colocar contrário a essas coisas, mas eu tenho que saber a forma como isso tem que ser feito para não desregular toda a sociedade. Então, eu posso até calibrar as leis, né? Mas dizer isso não está bom do jeito que está e tem que mudar, mas eu não posso simplesmente me opor a elas, né? Suplantá-las. Né? Fica claro, vocês veem que tem essa mesma linha de autonomia, né, e da presença da pessoa na relação com a sociedade? Isso está claro, estão claras as respostas, eu estou indo bem tranquilamente, estou indo com calma para a gente entender bem o uso das palavras. Aqui a gente está lendo textos clássicos, tá? Textos que na graduação, como vocês devem ter ido bem no Enem, certo? Mandaram bem no Enem, vocês verão nos seus primeiros cursos, nas suas aulas de filosofia, sociologia, cursos que são comuns em graduações, certo? Você vai, principalmente nos primeiros semestres, vocês vão ter um pouquinho mais de contato com o Kant, com Montesquieu, com Maquiavel e com essa leitura que forma a sociedade que a gente vive. Eu, então, disse, depois da 15, posso ir para a questão 16. Então, a questão 16 do caderno rosa,
Então, né, a correção feita aqui, eu não estou com o caderno azul, estou com o caderno rosa, mas que ela é equivalente à questão 8 no azul, a questão 4 na branca e a questão 12 na prova amarela. Tá? Vocês têm aí uma charge, que é o dilema do Lord Willingdon, né? Essa é a ideia. Eles tiram aí, mostram aí de onde que eles tiraram a charge. Mas ela se a gente olhar bem para essa charge, nem que a gente não identifique quem é o personagem, antes de ler mesmo, você vê que você já tem uma imagem forte. São muitas pessoas acuando uma pessoa que está com medo. Isso é visível na imagem, certo? Ela está ali sem saber ao certo o que fazer. Por que ela está assim? E aí você continua olhando, né? E você vai ver que ela prendeu alguém, né? No caso, então as pessoas estão ali fazendo pressão para que essa pessoa tenha algo errado nesta prisão. Isso você poderia dizer. Aí a gente vai para a leitura, certo? O cartoon, a charge, publicada em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando o quê? Né? O que demonstra isso? Né? Aí, no caso, a gente vamos à questão direta, questão D, né? A alternativa D é a correta, mostrando a impossibilidade de se deter o movimento liderado por Gandhi, porque o movimento, e aí a gente pode olhar novamente a imagem, aí não, a gente já sabe que o problema é a prisão do Gandhi, mas se vocês olharem as pessoas que estão fazendo pressão, são vários Gandhis também, certo? É um monte de Gandhi fazendo pressão para que solte Gandhi, porque a ideia é de que essas pessoas, elas gostam do Gandhi, elas vestem o Gandhi, elas acreditam nas ideias, elas se colocam no lugar dele. Então, se você tem uma sociedade civil completamente ligada à ideia desta pessoa, uma sociedade civil que se coloca como o Gandhi, que acredita nele, não é o poder simplesmente que vai tirar ele, não, que vai tirá-lo da situação de construção de uma ideia. Então, o caso, esse Lorde que prendeu o Gandhi, ele está sofrendo com isso, porque ele deve, a ideia naquela sociedade, ele devia sair nas ruas e as pessoas reclamavam, né? Deviam reclamar de que ele estivesse prendendo, de que ele não concordasse com as ideias do Gandhi. Afinal de contas, o Gandhi ele fazia sentido para aquela população, e a população então vai atrás da liberdade do Gandhi, né? Se fosse o caso do Mandela na África do Sul poderia ser, ou qualquer outro caso em que as pessoas se sentem representadas por alguma pessoa mais do que por quem exerce o poder. Né? E aí, se a gente for pensar na frase que eu coloco de fundo, de que os homens fazem a história, mesmo sem saber o que estão fazendo, a ideia é isso, é uma participação política forte para que aquilo deixe de acontecer, né? Para mudar aquela realidade. Se o Gandhi fez algo ilegal, o que poderia ter sido proposto pela questão anterior, esta é alguma coisa que tem que ser revista. Será que ela é ilegal mesmo? Né? Ou ela serve simplesmente ao detentor do poder, né? Em relação a toda uma sociedade? Fica claro o porquê a relação entre a charge, a resposta e a alternativa correta, e daí a gente vai lendo as incorretas. Né? A ineficiência do sistema judiciário inglês no território indiano. Olha, você podia até ter um judiciário que fosse em desacordo, mas nada na questão pode me levar a dizer que o sistema judiciário que a Inglaterra tinha no território indiano enquanto colônia era ineficiente. Afinal de contas, eles prenderam o Gandhi, né? Deve ter tido aí um julgamento e ele foi preso. Então não é uma questão de ineficiência, mas é uma questão de não legitimidade. Né? O povo, entre o poder inglês e o Gandhi, era muito mais o Gandhi e brigava por isso. A B, o apoio da população induz a prisão do Gandhi. Não me parece que as pessoas que estão ali estão felizes, muito menos que o Lorde está feliz em ter prendido ele. Eu acho que a imagem mais forte, talvez, seja o rosto deste Lorde. Né? Ele tá incomodado com a situação. Se ele tivesse vitorioso, se ele tivesse, né, balançando a chave, falando, olha, prendi, mas não é isso. E a gente também, com conhecimento de história, sabe como foi
a questão na Índia por conta, né, das liberdades de culto, por conta do modo de vida hindu, né, que o Gandhi ali propunha para a sua própria população. Afinal de contas, os ingleses eram pessoas que vinham de fora e traziam os seus costumes, né? O caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa. Olha, essa quem assinalou, assim, poderia até ter uma certa razão, mas em momento algum o Gandhi propôs a violência. Então seria incoerente com a própria ideia do Gandhi. O Gandhi ele falava da não violência, ele propagava a não violência. Ninguém aqui está arremessando pedra no Lorde, ninguém aqui está utilizando da violência. Mas eu acho que mais forte do que isso é quem é o Gandhi. Então aqui um mínimo de conhecimento geral, então de buscar as personalidades, eu acho que isso é função de um estudante que busca então entrar em universidades, é saber quem é o Gandhi, quem é o Mandela, quem são as pessoas que fizeram diferença, né, no mundo, né? Se a gente for trazer para o Brasil, a gente também tem alguns, né? O Tiradentes, a gente tem os malês, a gente tem que entender quem são esses personagens para entender essa relação entre poder e vontade da sociedade civil, né? O Antônio Conselheiro, mas eu acho que no plano internacional o Gandhi e o Mandela são figuras fortes por conta disso, né? A leitura de atualidades, a leitura constante desse tipo de literatura pode ajudar em muito qualquer prova, né? E, por último, a alternativa a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. Bom, não é indiferente, né? Ele está ali, ele está em uma cilada, né? Ele vive aqui uma grande cilada, né? Ele está posto numa situação constrangedora. Fica claro, então, esta questão? Posso partir para frente. Esse andamento das questões está muito rápido, a gente se detém mais nas questões. Como não tem aparecido nenhuma dúvida em relação às correções, eu coloco isso, né? Não sei se o ritmo está andando de acordo com vocês. E o nosso objetivo, mais do que dar uma aula no tempo correto, é que vocês compreendam, que vocês mandem bem nas provas de um modo geral. O Enem passou, mas a gente tem que pensar nos próximos e pensar que daqui para frente tem toda uma relação aí com outras provas no mesmo sentido. Tá, dentro desta linha de raciocínio, eu vou continuar andando continuando nas questões que levam para esse lado político de participação, né? Essas questões, elas são de humanidades, né? Tem aqui, elas transitam entre a política, a sociologia, a filosofia, elas têm aí uma abertura para as humanidades. O importante aqui é que a partir de alguns conceitos dessas disciplinas e mais o conhecimento geral, né, você consiga compreender um pouquinho o momento histórico que você vive e como esse momento histórico está relacionado com todo um conjunto de momentos que vieram antes, né? Nós somos sujeitos da história. É esta a leitura desse conjunto de questões que eu escolhi para corrigir com vocês. Então a gente vai para a questão 17 do caderno rosa, que seria então a 17 do caderno branco, 13 do caderno amarelo ou a 3 do caderno azul. Aí você vai ter um texto do Norbert Elias, do Processo Civilizador, um sociólogo, Norbert Elias, é o texto 2, e você tem um texto mais jornalístico que saiu na revista Isto É, certo? Vocês veem que é a entrevista, então, com o Joel Birman, certo? Vamos ler o primeiro texto, que chama... o título já fala bastante coisa, né? A corrupção é um crime sem rosto. Então, a gente já vai ter alguma ideia do que a gente vai falar aqui. Né? O título, quando a gente escreve uma redação, ela tem que ter o título porque é ela que dá a cara do corpo que deve existir dentro daquele texto, né? Então, vamos lá. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade
através da violência, agressividade, né? Agressividade. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou seja no futebol. O brasileiro não é mais violento do que os outros povos, mas a fragilidade do exercício do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. Esse texto ele traz muita coisa num conjunto de sentenças, né? Uma frase. É alguma coisa que é simples. O ser humano ele é o mesmo, aqui em qualquer lugar, né? Mas em estados em que o Estado é presente, em que o sujeito é reconhecido enquanto ator, em que ele tem direitos, ele tenderia a ser menos agressivo do que em lugares onde o Estado não garante aquilo que deveria garantir, em que o Estado ele se omite, né? E esta omissão do Estado faz com que o sujeito não se sinta seguro. E aí, para ele se garantir, ele vai tentar regredir a ideia de que a força ou a violência ou o que seja vai ajudar a resolver o meu problema. É isso que está dito nesse texto, né? Por que aqui há violência? Porque as pessoas não se sentem seguras e a insegurança levaria à agressividade. Essa, então, é a resposta deste sujeito na entrevista, né? O texto 2 diz: nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito específico do seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas em medo ou em um outro tipo. Então, a ideia de que você tem que ter instrumentos de pacificação, instrumentos que levem as pessoas a ter determinadas condutas, né? Aqui, considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade social brasileira. A alternativa E, então, certo? O que um texto diz? O primeiro texto diz: o brasileiro ele tem dificuldade em se manter coerente com uma vida tranquila, não violenta, porque ele depende porque ele sente a ausência do Estado. O segundo texto diz: o Estado deveria manter uma série de instituições organizadas para garantir a passividade do povo. Afinal de contas, nenhum poder quer ser derrubado, né? Ninguém, se você tem a completa ausência do Estado, você tem o que aconteceu na Rússia em 19, né? na Revolução, você tem o que aconteceu em diversos momentos históricos. A ausência total do Estado, o desacordo total, levaria à transformação, seja a Revolução Francesa, a Revolução Russa ou qualquer revolução política. Na verdade, o Estado ele não tem intenção de ser derrubado. Então, ele deveria garantir um mínimo possível de direitos, de garantias que fizessem com que as pessoas se sentissem confortáveis nele. A não garantia disso leva à agressividade. Então, é esta a relação que se coloca. E na resposta falando, no Brasil, estas instituições são frágeis, né? Sejam elas o próprio Estado, com a sua burocracia, as suas políticas, as suas organizações, sejam os órgãos do Estado, a polícia, as políticas públicas e a implementação. Então, as pessoas devem comer, as pessoas devem morar, as pessoas devem poder ter momentos de lazer, elas têm um tempo máximo de trabalho, um salário mínimo, certo? Então, com isso, elas gozariam da sua liberdade. É essa a ideia. Como elas não têm, o Estado ainda é muito ineficiente, você teria, então, um aumento da agressividade, um aumento da violência. Então, as punções existem em todos. Se a gente for pensar o exemplo da Inglaterra, os hooligans, certo? As torcidas de futebol
na Inglaterra, elas ali têm a punção à violência existe, mas você teria ali um Estado mais organizado, ou um Estado que conseguiria garantir àqueles ingleses, não no estádio, mas em outros momentos de não aglutinação, uma vida boa. Então eles não precisariam ser agressivos no seu dia a dia, mas sim agressivos dali, eles são agressivos onde o Estado não consegue. O uso do esporte eu acho que é muito sintomático. O esporte ele favorece as paixões, né? A paixão e a razão elas dialogam bastante, mas nenhuma somente, nem a outra somente dão conta, né? Você não pode ser nem todo razão, porque aí você não tem, a felicidade, você não vai buscar aquilo que é bom, mas você também não pode ser só paixão, porque afinal de contas você tem consequências, você tem uma vida em sociedade que tem que ser levada, você tem a convivência mínima em família ou em amigos ou o que seja, e mais ainda em um país. É pertinente essa questão para a gente pensar a onda de violências que assola o Brasil hoje, né? Você vê Florianópolis, você vê São Paulo, você vê uma série de ambientes em que a violência ela demonstra uma carência ou a repressão a uma série de direitos. Com isso, eu acho que tem mais uma questão que pode se encaixar nessa sequência lógica de participação popular, então eu vou para ela, certo? Que é a questão 30 do caderno rosa, que é a 3 do amarelo, a 13 da branca ou a 11 da azul. Tá? E aí vocês a gente vai voltar um pouquinho. Ela tem uma relação com a questão do monarca, que já foi lida, e com essa leitura da participação popular. Tá? A Gabi de Salvador, São Paulo. Não, Salvador, Bahia, né? Gabi, podemos dizer então que o Estado determina o comportamento da sua sociedade? Ele não determina. Na verdade, a sociedade determina como o Estado tem que se colocar. Agora, a partir do momento em que a sociedade apresenta as suas regras, o Estado redige, formaliza, e aí aqueles cidadãos eles vão conviver dentro daquelas regras estabelecidas pelo Estado. Se a sociedade passa a pensar de uma forma diferente, por exemplo, eu vou pegar uma questão moral, tá? Porque é mais fácil de trabalhar. Você tem o tipo de roupa com que se vai a determinados ambientes, tá? E se em algum momento foi proibido usar, não se podia andar, o biquíni não poderia ser como são os biquínis de hoje, ou as sungas, como são onde o corpo está quase que inteiramente aparente, né? Isso é possível porque isso em algum momento podia ser visto como uma questão que feriria com o pudor, você teria aí uma questão moral colocada, poderia chamar a polícia, etc. A partir da revolução do comportamento da década de 60, em que as mulheres passam a reivindicar seus próprios corpos, começa essa libertação, né, do corpo, você tem uma mudança na sociedade. Ninguém vai falar que vai à praia e vai dizer que as pessoas são despudoradas. Não, as leis então se modificariam. No sentido contrário, você teria, por exemplo, as leis restritivas. Se alguém não fuma em ambientes fechados, começa a respirar a fumaça da outra pessoa, por mais que o Estado não tivesse uma lei própria para isso, essas pessoas vão dizer, olha, mas eu também estou mal, eu também fico mal com esse tipo de comportamento, né? E aí o Estado vai ter que modificar alguma lei ou criar alguma lei para dizer, não, olha, realmente, ambiente fechado não é só o fumante que se prejudica, isso passa a ser alguma coisa maior, né? E aí coloca uma lei. Por último, você pode ter a lei da ficha limpa, por exemplo, né? Você tem uma série de restrições que já existem para a pessoa poder se eleger ou para a pessoa poder ter um cargo público, mas ali havia um momento de uma manifestação muito grande da sociedade para que houvesse uma lei que não pudesse, então, ninguém que tenha a ficha suja se candidatar. Há uma movimentação da sociedade e a sociedade se coloca
para o Estado. O Estado ele pode dizer, não, isso é uma grande bobagem, veja o que está acontecendo hoje no Egito, certo? Na Praça Tahrir, de novo, repleta de gente brigando contra um presidente, o presidente que foi colocado pelo povo, né, para a mudança. Por quê? Porque ele não está, então, respeitando a sociedade organizada daquela forma. Então, o governo poderia dizer, não, ficha limpa é uma grande bobagem. Poderia isso ser dito. Isso incomodaria muito mais a sociedade e isso levaria mais a um momento Isso poderia levar, no limite, a um não respeito ao Estado. Então, é melhor que o Estado se atualize, ouça a sociedade civil e modifique as leis. Então, o Estado e a sociedade, na verdade, um é um ator, um ator social, o outro é uma instituição social. O Estado, ele representa a sociedade, né? Assim como você tem uma série de representantes, assim como você tem uma série os deputados, eles refletem alguns anseios, o Estado, enquanto estrutura, ele reflete a sociedade que vive sobre ele. Se o Estado não reflete sua sociedade, vai ser muito mais provável que aquele Estado não se sustente. Tá? Ele precisa ter, esse diálogo ele precisa acontecer. Ele é dinâmico, porque a história é dinâmica. Né? Fica claro, Gabi? Então, nessa ordem, nesse raciocínio, né, nesse planejamento de correção que eu fiz, pensando nessa questão de participação, na questão política, a gente vai então para a questão 30 do caderno rosa, ou para a questão 3 do amarelo, 13 da branca ou 11 da azul. Tá? Começam várias frases, várias afirmações da Declaração dos Direitos. Tá? Ela começa então... eu vou tomar a liberdade de pedir aqui para o pessoal do estúdio conseguir uma água para esse professor, porque ele fala bastante, certo? E está começando a ficar sem voz. Né? Então vamos lá. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modos diferentes dos designados por ele próprio. Por último, então, que é indispensável convocar com frequência os parlamentares para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. Diretamente ligado com a pergunta que a Gabi acabou de fazer e com essa linha, né, de questões que estão postas. Aqui é o começo da mudança no formato dos estados, tá? As monarquias sendo mais fragilizadas, apesar dessa monarquia se manter até hoje, esse tipo de procedimento que existia esse tipo de procedimento é o que vai derrubando a monarquia, instituindo a república de um modo geral. Tá? No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados, respectivamente, em limitação do poder do soberano e absolutismo, a resposta B. Tá? Por quê? Aqui é o começo, é o primeiro momento, se na França... É o primeiro momento em que tentam diminuir o poder do rei. O rei, ele não é o rei sol francês, né? Ele não é o rei que o Estado sou eu, né? L'état c'est moi, que a gente aprende na história quando a gente vê o que leva à Revolução Francesa, né? Aqui, a Inglaterra, para não derrubar o principal representante do Estado, ele faz com que a sociedade tenha mais conversa com o representante do Estado. Então aqui você tem uma monarquia parlamentar, você tem, ao mesmo tempo que você tem a linha da hereditariedade, que é o que leva a um rei suceder o outro, você tem a participação do povo via parlamento. Tá? Então você vê, é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade do rei para suspender leis ou seu cumprimento. O rei não pode, porque ele acha bom ou ruim, dizer essa lei pode ou não pode.
É ilegal a cobrança de imposto sem concurso do parlamento sob pretexto de prerrogativa ou em época ou modo diferentes dos designados por ele próprio. Eu não posso dizer que eu vou cobrar isso ou aquilo sem dizer o porquê e passar isso por um parlamento onde diferentes atores, sejam eles da burguesia, como, né, ou da nobreza, como é a alta corte, ou da burguesia no começo da baixa corte inglesa, eles não podem ficar sabendo simplesmente disso. Eles precisam dizer, o rei ele precisa dizer para que ele vai colocar esse imposto ou não, precisa passar pelo parlamento. Ele tem o seu poder seguro por uma parcela da sociedade, né? Não o povo como um todo, mas por uma parcela, aquela parcela eleita. É indispensável convocar com frequência os parlamentares para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar leis. Então, os parlamentares estão ali para ver que lei funciona, que lei não funciona, para modificar esse tipo para não deixar o rei ser um déspota, para não deixar o rei ser um rei absoluto. Vivíamos na Europa, então, o absolutismo, e na Inglaterra você tinha a limitação do poder do soberano. Isso faz com que a monarquia inglesa se mantenha até hoje. Tá? Você tem a rainha, a rainha, para quem assistiu o filme A Rainha, né, por aí você vê também que a monarquia não foi questionada só em um momento, ela foi questionada em alguns momentos. Por exemplo, quando você tem ali a morte da princesa Diana, mas para a Inglaterra era importante manter o símbolo do Estado, que é a monarquia. Tá? Então o Blair era o primeiro-ministro, ele vai e mantém a autoridade da rainha como representante do Estado, mas mostrando que ele, o primeiro-ministro, é quem comanda o governo. Né? Aí você tem uma relação que caminha por aí. Vamos às outras alternativas. Né? A redução da influência do Papa. Não estamos falando de Papa e teocracia. Né? O Papa, a relação com a Inglaterra, essa é uma daquelas que a gente poderia eliminar de cara. A gente não falou em religião, em Papa, em nada. Né? Por sinal, o Papa é alguém que, dentro do Vaticano, manda e desmanda ali. O Vaticano é um Estado absoluto. Né? Eles não têm parlamento. Você tem os cardeais que são nomeados pelo próprio Papa. Então, você tem ali uma relação quase... o que existe lá seria quase que voltar a uma Europa medieval ou início medieval, sendo bem, ali é um Estado pequeno, mas é um Estado completamente centralizado, absoluto, teocrático, né, diferente de qualquer outro, ou da maior parte dos outros Estados. A resposta C seria a ampliação da dominação da nobreza e a república. A ampliação da dominação da nobreza estaria correto até. Você tem uma participação maior da nobreza, porque a nobreza é quem institui de verdade o parlamento na Inglaterra. Mas não leva à república a Inglaterra. Né? A Inglaterra continua sendo uma monarquia. A nobreza ela tem uma participação muito incisiva, afinal de contas ela é a alta corte inglesa, mas você tem ali também os deputados eleitos pelo povo. Não estaria certa essa por conta da República, então. Você tem a expansão da força do presidente. Não, aqui a gente tem que lembrar que é Inglaterra. Né? Inglaterra não tem presidente. Tá? E parlamentarismo poderia estar certo. O parlamentarismo se fosse referente à Inglaterra e não ao regime político que predominava na Europa continental naquele momento, que era a monarquia absoluta. Tá? Você tinha no máximo uma nobreza que vivia às custas, né, a corte, né, vivia às custas do rei e do povo. Né? E, por último, restrição da competência do Congresso, o presidencialismo. A A e a E seriam eliminadas assim de pronto, porque não tem Congresso, né, não está restringindo, está ampliando e não tem presidencialismo nenhum envolvido. O presidencialismo é alguma coisa que vai ser discutida muito depois. Feito esse caminho, né, eu teria mais três ou quatro questões que eu vou abordar, mais ligadas a uma questão de cultura, de relacionamento, né, que vai caminhar, então, fugir da questão política em si, vai trabalhar a sociedade enquanto um caldo cultural, enquanto relação interpessoal. Eu começo
Então, indo para a questão... então está ligada a outras coisas, né, que não só a política em si. Eu vou falar um pouquinho, então, da questão 13, do caderno rosa. Eu vou falar, e depois da 28, tá? E aí, bom, então a 13, que é a 9 no amarelo, a 1 na branca e a 5 na azul. E depois eu vou para 28, que é a 1 na amarelo, 9 na azul e 11 na branca. Tá? Então vocês se organizem aí para acompanhar. Elas não falam sobre a mesma coisa, mas elas têm um mesmo pano de fundo, tá? Que é a questão de culturas e formação de culturas. Tá? Só por isso, então, ela está ligada à sociologia, tá? E mais à sociologia do que às outras humanidades e, lógico, dialogando com a história, porque a gente está inserido no momento histórico. Questão 13. Desculpem. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Tá? E aí, aqui já dá para fazer uma meia-culpa na própria linguagem daquele que está falando. Tá? Mas aí eu vou deixar isso para comentar depois da própria questão. Tá? Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Essa é simples, né? Você tem na África diversas etnias, né? E aí você tem dos mais diferentes povos, línguas, tipos de cultura mesmo. E era interessante para o mercado do tráfico negro, quando trazia os escravos, trazer da maior quantidade de lugares possíveis os negros. Por quê? O que eles entendiam naquele momento? Que era importante que um não conseguisse falar com o outro, que um não conseguisse interagir com o outro. Então, se me colocam para trabalhar com alguém, de forma pesada, com alguém que não fala a minha língua, eu não tenho como me juntar a ele e construir, essa era a ideia, né? Eu não teria como me juntar a ele, eu teria mais dificuldade em interagir, nós dois trabalharíamos para aquele que manda em nós. O que aconteceu foi o inverso, né? Ao colocar várias pessoas de diferentes culturas dentro de uma mesma senzala para trabalhar numa mesma propriedade, esses negros eles passaram a tentar achar formas de compreensão, né? E aí construir uma linguagem própria, uma linguagem que não era formada mais pela linguagem de uma etnia ou de outra, mas da mistura disso tudo, assim como de uma sonoridade diferente, né? Se você for pensar em termos musicais, você pode pensar nos hábitos, né? E o que leva, por exemplo, a cultura afro-brasileira a ser uma cultura que remete a diferentes ambientes de África, né? Essa cultura foi uma cultura gestada, que aconteceu nas senzalas. As senzalas, elas formam um caldo cultural que não é só de África, mas afro-brasileiro, porque esses africanos que foram trazidos, eles estão no Brasil ouvindo também, sendo submetidos a uma língua portuguesa, aos hábitos que os portugueses tinham aqui. Eles lidavam com um que outro índio que também era posto como escravo, né? Também era escravizado, e eles tinham que minimamente se relacionar, né? Então eles fortalecem, eles constroem uma cultura própria. Eles constroem uma cultura própria, essa cultura afro-brasileira. Para aqueles que vierem a São Paulo, que moram aqui, né? Porque para quem mora em Salvador, como a Gabi, eu acho que essa presença é muito mais forte. Mas aqui em São Paulo você tem muitos elementos e a gente tem um espaço que
não existe há muito tempo, mas que é o Museu Afro-Brasil, né? Porque daí a própria linguagem do Afro-Brasil tenta trazer esse caldo cultural que foi construído. Mas a minha crítica, antes de entrar nas respostas que não estão corretas, seria que no Brasil a gente tem uma dificuldade, apesar de ter história da África, em compreender a África como um continente separada em diversos países autônomos que têm seus povos, suas línguas. A gente ainda é muito ligado à Europa e à América do Norte, então a gente conhece as capitais, os países. E normalmente quando a gente fala em África, a gente não fala de Moçambique, Angola, Gana ou o que seja. Somália, Etiópia, a gente fala a África, os africanos. A gente ainda não consegue fazer essa leitura das diferenças em África, né? E isso eu acho que a gente teria que construir. Eu acho que a gente vai num caminho bom por aí, mas que ainda há muito o que se fazer. Vamos continuar então, pegar as outras alternativas. Alternativa B, superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. Isso seria verdade se essas pessoas que foram trazidas escravizadas tivessem deixado as suas culturas e absorvido completamente a cultura europeia, coisa que nem era permitido, porque afinal de contas eles não eram contados enquanto seres humanos, né? Eles eram muito mais trabalho, eles eram máquinas, né? Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. Não, o que a gente está falando aqui não é... Havia conflitos étnicos em África? Existia, vários. E eles se aproveitavam, então, inclusive, de uma tribo para capturar outra e da outra para capturar uma. E daí, a hora que chegava num navio negreiro, estavam ali as duas presas, certo? E essas duas, elas vinham para o Brasil, mas mais do que brigar entre elas, quando chegavam em solo estranho, sendo submetida a um regime escravista, era a comunhão de ideias para então modificar. A construção é o oposto. A D diz a manutenção das características culturais específicas de cada etnia. A gente está falando exatamente da construção de alguma coisa que vai para além dessas etnias. E, por último, a resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. Em momento algum no texto, a gente tem referência a isso, né? Eu falei aqui um pouco, mas e você não tem resistência. Na verdade, se ele era alguém que estava escravizado em senzala, provavelmente ele teria uma aproximação muito grande. Esse momento da nossa história é muito importante para entender a cultura que a gente vive, tá? Entender essas diferenças imensas que existem no país como um todo também. Dessa, então, vamos para 28, que seria, então, 9 da azul, 1 do amarelo e 11 da branca. Na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada, em tudo isso reflete-se, a miúde, apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direito para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. É um texto denso também, mais um desses que são escritos por filósofos ou sociólogos, é do Jürgen Habermas. Muito obrigado. A gente tem, então, aqui a ideia de que você, mesmo quando você tem uma república, quando você tem um ambiente propício ao diálogo de ideias, se você tem uma força muito grande de um instrumento daquele Estado ou daquele grupo
contra outros, você pode ter a eclosão de uma minoria reclamando. O que quer dizer? Vamos pensar a Espanha, né? A Espanha é extremamente fragilizada por conta da crise econômica europeia. Se você tem agora a eleição na Catalunha em que ganha um representante do separatismo catalão. Isso não quer dizer que hoje em dia os espanhóis não vivem bem entre eles ou não têm um bom relacionamento, mas a obrigação de se falar em castelhano e não em catalão, e isso já em muito melhorou na Espanha. Você tem aquele grupo, aquela minoria, ela vai tender a reclamar disso, né? A gente pode pensar no México dos grupos indígenas, lá você tem, né, uma série de grupos que também foi obrigado a falar castelhano, como todo grupo indígena na América do Sul, né? Então você teria esse tipo de problema. Por mais que vivamos em repúblicas, que exista a representação, se a língua é uma imposição, e ele usa alguns exemplos muito bons, né? A linguagem oficial, a língua oficial, né? Os currículos de educação pública, ou seja, o que se ensina? Se ensina sobre sobre o povo dominante ou se ensina sobre os diferentes povos? Né? Se ensina que o correto é uma coisa que é feita que o correto seria a violência ou a não violência do Gandhi, para usar a outra questão, né? É uma opção do Estado, né? Ou o valor que se dá para uma religião e aí a minoria que tem a outra religião, né? Todos esses elementos podem levar à eclosão de conflitos. Mas indo então às alternativas. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas na medida em que se alcança a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. É a alternativa C. Ou seja, se todos coexistimos e sabemos que a decisão pela língua oficial vai ser comum, que as minorias terão assento na determinação do que é a língua oficial ou do que é a moral oficial, se as pessoas se sentem à vontade para isso, né, você vai ficar mais tranquilo em sociedade. Eu acho que um caso recente importante pelo tema na atualidade é a xenofobia europeia, principalmente a questão do Islã na Europa. Tá? Se a gente pegar a questão francesa do uso do véu nos colégios, porque se os colégios são públicos e a República Francesa é uma república que acolhe todos, os franceses entenderam que não se poderia utilizar o véu, porque o véu levaria aquela minoria a se colocar acima do comum. E aí você tem um debate muito forte falando, e se eu usasse um crucifixo, eu também teria que sair da escola? Eu poderia usar um crucifixo ou não? Eu poderia usar uma estrela de Davi, uma camisa que levasse algum símbolo judaico para a aula, ou o problema seria só o Islã? Se você tem, então, se as pessoas da religião, né, islâmica puderem decidir isso junto com o governo francês, eles vão se sentir muito mais à vontade, mesmo que haja alguma restrição. Então, tudo bem, em escola não se usa burca, mas se usa o véu ou qualquer coisa assim. Né? Você teria essa possibilidade de construção com muito mais tranquilidade. Lembrando que o contrário disso leva não só à eclosão das minorias, mas pode levar, como aconteceu com os povos, né, com judeus no Holocausto ou com qualquer coisa. Né? A coexistência das diferenças é o que faz com que seja possível uma coexistência harmônica. O que estaria, então, errado aqui? A alternativa A, a secessão. Secessão tem que ficar claro, é a separação. Então já está errado, porque ali exatamente a resposta é coexistência. E secessão, se a palavra não é comum, a gente volta às aulas de história com a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que é tema, então é norte contra sul, né? E aí a gente lembra, então é a separação, né? Pela qual uma minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição da sua concentração espacial num tipo de independência nacional. Ou B,
a reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos diferentes. Então, grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida em torno da coesão de uma cultura e política nacional. Isso seria basicamente esquecer que existem as diferenças e falar que existe uma cultura hegemônica. E não existe, né? Na verdade, você tem as diferenças e essas diferenças coexistem. Tá? Isso é o importante. A autonomia dos indivíduos ao chegarem à vida adulta, a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de sua origem em nome da harmonia política nacional. Seria mais ou menos como o AB, seria eu deixar a minha individualidade completamente para aceitar uma norma que é do Estado. Isso não ajudaria, né? Isso, na verdade, existiu talvez em Esparta, onde as crianças eram entregues ao Estado para ser ensinadas, né? Onde você não teria esse tipo a possibilidade de uma cultura individual. E o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem, política ou distintas convenções de comportamento para compor a arena política a ser compartilhada. Quaisquer limitações amplo demais, né? A gente não teria, talvez assim você não conseguisse ter uma língua comum que formasse um Estado. Tá? Aí não estaria correto. Eu trago rapidamente, como eu gosto de fazer nas minhas correções ou nas minhas aulas, trazer um pouquinho para o Brasil. Essa é uma questão da República que ainda é posta no Brasil, onde todos os tribunais sobre o juiz ou o decisor têm um crucifixo. Por mais que o país tenha a maioria católica, talvez aqueles que não são católicos não se sintam à vontade de ser legislados a partir de uma religião. Isso é uma tensão que existe no Brasil, que é interessante ser discutida. Claro que não um momento de correção, em que a gente só tem que fechar compreender aquilo que a gente tem que responder e entender bem o porquê da não resposta, né? Ou da resposta certa e das outras erradas, mas é alguma coisa que vale a pena ser colocada. E com isso eu acho que fica faltando duas questões que eu me propus a fazer, certo? A gente já está no adiantado da hora, mas como a gente demorou um pouquinho para começar a aula, vamos a elas, né? São a questão 14 e a 22 do caderno rosa. Então, vou começar com a 14, que seria a 10 no amarelo, 2 na branca ou 6 na azul. E depois eu fecho com a questão 22, que seria 35 no azul, 40 no amarelo ou 31 na branca. Primeira questão, então, a questão 14 diz: nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidades nesta nação. Assim, nós viemos trocar este cheque, um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. Martin Luther King Jr., certo? Um dos nomes que, como Gandhi e Mandela, tem que ser conhecidos, porque é alguém que ajuda na conquista dos direitos dos negros nos Estados Unidos, ou de não haver o regime do apartheid, o regime então que segregava, né, brancos e negros. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam o quê? Objetivavam a conquista de direitos civis para a população negra. Ele se recusa a acreditar que existem falhas ou que os Estados Unidos não são capazes de aceitar que os negros e brancos são iguais, certo? É por aí que vai o discurso, tá? Ele está buscando de uma forma pacífica, né? Lá também havia os panteras negras que já não eram tão pacíficos, mas que buscavam a igualdade. Então ele queria que tivesse igualdade para a população negra, né? Igualdade com os brancos. Isso para aqueles que então estão antenados com atualidades no sentido amplo do termo, ou seja, eu tenho que saber quem são as pessoas que constroem a história que eu vivo, talvez a questão fosse bem facilitada. As outras que não estão corretas, então, o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros no espaço urbano, ele não apoiava, ele era um pastor batista, salvo engano,
não sei se, mas acho que sim, acho que era batista, mas ele tinha a questão, assim como o Gandhi, da não violência, a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. Por mais que ele não estava pregando a religião, mas sim que o Estado reconhecesse os negros, não pela via religiosa, mas porque o Estado deveria, então a Constituição deveria garantir, as leis deveriam garantir a igualdade, a incorporação dos negros no mercado de trabalho, em nenhum momento isso foi mencionado, não era isso, ali são direitos mesmo, né? Inclusive porque o mercado de trabalho nessa época é uma coisa bem conturbada, daria aqui uma aula sobre isso. E a aceitação da cultura negra como representante no modo de vida americano. Ou seja, essa aqui está errada porque seria a supressão dos brancos pelos negros. E não era isso que ele propunha. Fica claro? Vamos à última questão. Questão 22. A experiência que tenho que lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E, se isso sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que ainda estão brutos? Né? Que aí a gente vai fechar com outra questão. Vocês veem que essas últimas 4 questões são ligadas a um caldo cultural, a uma questão de identificação cultural, aos diferentes grupos étnicos, né? Vamos lá. Então essa é uma carta escrita em 1751 sobre os índios, tá? Foi escrita então vamos lá, em 1749, ao se separar de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função da necessidade do controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular, que é a alternativa E. Na verdade, eles não acreditavam que uma minoria por bem, uma minoria que quantitativamente era uma maioria, mas que esse povo que está sendo colonizado, por bem, se adaptaria a uma vida com o branco. Ou seria, como querer, eu sou escravizado e com gosto, né? Não existe isso, né? No limite, a novela das 9 vem trazendo isso de um jeito um pouquinho paralelo, né? Mas que é essa questão, ninguém concorda com não existe a condição de escravo, né? Ninguém nasce escravo, a pessoa é escravizada, há alguém que coloca ela sob esse regime de escravidão, né? Então é isso, e aqui a política de que eles têm que controlar a população indígena, que por bem eles não seguiriam. Quais são as formas de controle? Além da violência em si, vocês viram naquela questão do Habermas, o quê? A língua, a imposição de uma língua, a imposição do aprendizado numa cultura católica branca, que era então ali dos nossos missionários, né? Você teria ali, né, uma obrigatoriedade de supressão de uma cultura própria para a aceitação da outra. E vamos às que não estão corretas, né? Das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores que ameaçavam a produção do ouro nas regiões mineradoras. Aqui a gente não está falando de uma região especificamente ligada ao ouro, então não dá, a gente não são essas rebeliões. Ele está falando da questão de um se colocar como superior ou não. A propagação de doenças originárias do contato com os colonizadores. Doenças, não, em nenhum momento foi falar de doenças, certo? Em contato com os colonizadores que dizimaram boa parte da população indígena. Ele não está falando que os indígenas não têm hábito de viver com os brancos porque eles morrem por conta das doenças. Não, ele está falando da questão da relação entre um e o outro. O empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração, que garantiu sua supremacia na administração colonial. Não. Eles obrigavam ao trabalho, o trabalho era forçado, né? E então você até tinha pequenos grupos que protegiam os índios, mas a política, e essa política explicitada na questão com a relação pombalina, do trabalho, né? Do trabalho forçado, dos brancos impondo a sua cultura, né? Então você tinha que submeter a religião, a cultura, a língua.
E por último, da política racista da coroa portuguesa contrária à miscigenação que organizava uma hierarquia dominada pelos brancos. É uma resposta radical, se você lê de pronto, você poderia responder que é ela, mas na verdade você não tem uma política contrária né, à miscigenação ou de dizimação dos índios, você não tem uma política contra os índios, você tem que se apropriar da cultura indígena para favorecer a branca, né? Então, com isso, a gente entende um pouquinho o que diria essa carta. Na verdade, como nós temos que fazer esses índios entenderem que é para nós que eles trabalham e isso não acontecerá de bom grado porque eles são bonzinhos. Isso vai acontecer se a gente conseguir dominá-los, se a gente conseguir fazer com que eles trabalhem para nós de forma forçada. Eu acho que esse era o objetivo da aula de hoje. Eu peguei as questões políticas e culturais, né, dentro do quadro de humanidades. Todas elas têm relação com história, algumas delas têm relação com geografia, mas vocês veem que elas explicitam uma leitura filosófica, sociológica do mundo, uma ideia humanista, uma coerência, né, num entendimento humanista